Amigos queridos, quanto somos felizes por estarmos reunidos no trabalho com Jesus, por estarmos reunidos em torno do seu Evangelho de amor, que tanto nos fortalece e a cada dia mais sedimenta o alicerce seguro do trabalho no bem constante. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelas lutas íntimas que travamos para vencer a nós mesmos, para tirar dos nossos ombros a pesada fortaleza das nossas iniquidades e seguirmos livres, libertos das más paixões, construindo na intimidade do nosso ser espiritual as doces alegrias do trabalho com Jesus. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que nos sintamos fortalecidos e seguros. Fortalece-nos o ânimo incerto tantas vezes e infunde em nossos corações a vibração da piedade e da misericórdia. Assim, Mestre amado, sentindo de bem perto a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, responsáveis por este Evangelho, em seu nome e em nome desses bons Espíritos, iniciamos nesta manhã as reflexões sobre o seu Evangelho. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. A nossa reflexão é sempre em torno de a quem servimos. E para que esse discernimento se faça em nós vamos mergulhar na compreensão do Evangelho e na complementação de Emmanuel. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Que, pois, sois quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? E nós acrescentaríamos o que temos falado. Qual é o seu móvel, o seu desejo, a motivação que te leva a estar, que nos leva a estar neste apego, nesses prazeres inebriantes que nos tiram dos deveres morais? Então, nós vamos refletir sobre isso numa lição que o Emmanuel traz no livro Palavras de Vida Eterna, que se chama Excesso. A vida está nos convidando a refletir sobre excessos, porque sem a simplicidade nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, vamos entender, e Emmanuel fala literalmente quais são esses excessos que não são figurativos, são concretos, né? Ele diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É uma fala de Jesus, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 36.
Nós temos falado todos esses dias que os bens terrenos são importantes, são necessários para o processo evolutivo, para desenvolver as potencialidades do espírito. Mas se nós não fizermos desse aproveitamento uma construção de valores éticos e morais, ele terá uma finalidade sim, porém restrita à ampliação da inteligência, tão somente. Então, enquanto a criatura permanece no corpo, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Mas não podemos esquecer que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Essa frase me chamou muita atenção, como que os excessos nos induzem à loucura. Que essa associação não é tão simples de ser feita. Nós vamos entender assim que todas as vezes que o nosso pensamento está alienado da verdade, nós já estamos num caminho do transtorno, nós já estamos no caminho da alienação mental. Porque a alienação mental é uma consequência do pensamento alienado da verdade. Então, o estado de ignorância do espírito, no que se refere ao seu ser espiritual, faz com que ele seja arrastado pelas emoções corrompidas, que é o nosso maior repertório, pelos impulsos sem filtros da razão e buscando os prazeres imediatos, que são nada mais do que prazeres sensoriais. Então, esse estado encrudecido e persistente, porque estamos falando de encarnações, são encarnações que o espírito acumula enganos, acumula equívocos. Não tem um alicerce em que pautar a realidade da vida. E esse é o estado que nos introduz à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. E não está relacionado à pobreza material ou riqueza material. Está relacionado à intimidade do espírito, porque se nós visitamos os bairros mais carentes da periferia, onde as pessoas têm zero de poder aquisitivo, ali existem muitos excessos. É impressionante, porque é do ser espiritual. Há um acúmulo de coisas que inúteis. Porque, por certo, quando um objeto nos é útil, ele é absolutamente importante. Mas acumular coisas inúteis, que não têm serventia, que não têm finalidade, amontoar energeticamente, né? Amontoa-se também o que simbolicamente vamos chamar de um lixo mental, e que nós, pelo vício, ainda o fazemos. Aqui ele vai dizer algumas grandes grupos, né, que estão os excessos. Patrimônios físicos sem proveito. O que significa? Isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Todo mundo vai cobiçar aquele patrimônio que está em desuso, que não tem finalidade, que não se movimenta, né? E vocês vejam que nós temos falado bastante da fraternidade, que seria sermos irmãos verdadeiramente. Muitos dos nossos irmãos precisariam de um pouco daquele patrimônio ocioso. Um pouquinho. Uma miséria do que aquela abastança poderia gerar. Quanto espaço físico nós temos, até onde nós moramos, que poderia abrigar mais pessoas? Né? Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Porque parece uma coisinha simples o que a gente joga fora de alimentos que não foram consumidos. Parece uma coisinha simples, mas é grandioso na economia do planeta. Porque aquilo que é uma sobra que você dispensa, quantas e quantas pessoas, quando estava em melhor condição o alimento, poderiam se alimentar também.
Mas a gente não lembra disso, a gente esquece aquilo lá e depois joga fora, né? Isso é um traço da personalidade, né? E assim, roupas e objetos, né? Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam. Isola como? Todos esses dos excessos vão para o cárcere. Cárcere do orgulho e do egoísmo, é um cárcere. A pessoa vai se enredando numa prisão, ou seja, aquele grau de egoísmo e de orgulho vai ficando tão intenso, vai tecendo uma teia, e ela mergulha nisso, se enceguece, não percebe, e os transtornos mentais vêm rapidamente, que é esse estado alienado do pensamento, né? Porque não flui a sua energia vital com finalidade produtiva, só para si mesmo, e aquilo vai entorpecendo porque funciona como um opiáceo. O excesso, ele é um vício que nos deixa fora da realidade. São processos de alucinação e delírios constantes da realidade do mundo. E a pessoa vai criando um universo paralelo, e esse universo é o que os espíritos chamam de caminho à loucura. Observa assim o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. É isso que nós estamos falando, essa teia, né? O que é efêmero, passageiro, não há fraternidade, não há compartilhamento, não há ponderações. Mas todos os bens espirituais que juntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alhures em sublimação para a vida eterna. Então vamos mergulhar no nosso pensamento e fazer uma avaliação sincera que nós às vezes temos até excessos de emoções doentes, excessos emocionais, aquelas pessoas que a tudo reagem intempestivamente ou a tudo caem numa tristeza, num abatimento, ou a qualquer acontecimento, para ela aquilo tem uma importância extremada, como se tudo naquela pessoa doesse mais do que em outra, que é uma suscetibilidade. Tudo isso são excessos, porque a ponderação do pensamento, ele traz uma emoção equilibrada, com sobriedade, com discernimento, sem essas oscilações tão grandes de humor que nós temos visto na humanidade. Ou outro excesso são os medos infundados, as grandes fobias exageradas. É como se nós tivéssemos o prazer de dilatar o mal que pode me acometer. Porque a pessoa já vem tanto nos excessos, há várias encarnações, que ela também, até o mal que ela recebe, para ela é o maior, é o mais perigoso, é o mais temeroso. Então, esses excessos causam esse estado torporoso da consciência. A consciência é estado de torpor. Porque o espírito que não enfrenta os embates da vida, que não luta em se transformar, a cada dia mais ele estará frágil. Ele se protegeu, entre aspas, se guardando no seu isolamento. E exerceu o seu poder, exerceu a sua característica predominante de personalidade doente, mas sabendo que nada fez consigo mesmo, guardem a certeza, esse espírito será muito frágil e terá medo de tudo. Porque não teve testes fortes, ou se os teve, evitou. Porque há pessoas que têm bastante tendência a fugir das situações difíceis, né? Porque o que nos torna fortes
é tão somente a construção de valores morais, dos sentimentos. Isso é que é o espírito forte. E essa força, ela vem do trabalho no bem constante. Se o espírito não desenvolveu ao longo da sua vida o trabalho com o próximo, ele não terá força. Porque o sentimento só se fará nesses relacionamentos. E é esse que será o arcabouço. Essa que será a bagagem, né? O lastro do espírito para que ele se sinta forte. E quando ele se sentir forte porque está servindo a Jesus, né? Ele está no caminho do progresso, da sua evolução moral. O mundo dos excessos, evidentemente, ele é o mundo de Mamon, porque nós estamos nesse momento estudando, refletindo nesse item do Evangelho de como nós vamos servir a Deus e não a Mamon. Qualquer nível de excesso nos rouba a simplicidade, nos tira a essência daquilo que nós temos que vivenciar e gera em nós inicialmente um medo e depois, se não tratado, um pânico de perdermos aquilo que nós estamos acumulando e que não tem, de maneira nenhuma, finalidade útil para nós. E esse estado de coisa é que faz com que nós beiremos a loucura. Porque ficar gastando um tempo, uma energia, um quantum vital para proteger aquilo que não nos é útil, que ao contrário é pernicioso aos nossos espíritos, nos distancia do espírito que nós somos e ficamos imersos numa capa de materialismo, isso evidentemente estabelece no nosso campo mental, como a Célia colocou, um distanciamento do equilíbrio. Nós vamos nos desequilibrando, porque tudo aquilo que nós temos temporariamente, ele precisa ter uma finalidade útil, não só para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. E quando nós não temos essa atitude, vamos nos distanciando de tudo aquilo que é de ordem divina. Então, nós estamos num tempo, e de novo, nós não estamos falando de pandemia, mas nós estamos falando de um tempo do espírito em que nós nos perdemos por uma materialidade que de maneira nenhuma traz para nós um conforto real. Porque o conforto real é termos o que é necessário. De novo, nós voltamos ao tema que nós estamos trabalhando, que nós podemos ser detentores de uma imensa fortuna. E essa fortuna estar a benefício da humanidade.
daqueles que nos cercam e vivermos de modo simples, mesmo que por algum tempo tenhamos expressivo montante de recurso financeiro. Então, nesse momento da nossa vida, que nós estamos refletindo sobre isso, nós trouxemos um texto de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Um Só Senhor. Nós levamos muito tempo na nossa vida como espírito para realmente ter um só Senhor. Então, Emmanuel comenta um versículo de Lucas: nenhum servo pode servir a dois senhores. E ele diz assim: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade na estrada do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor que devem servir. Então, essa frase, ela tem uma importância capital para nós, porque muitos de nós, depois de ficarmos convencidos da grandeza de Jesus, do Evangelho, dos seus exemplos, nós saímos por aí divulgando falsos sentimentos. E o que é isso? São as adulterações. E até hoje, século 21, nós vamos presenciar na Terra aqueles espíritos que saem por aí adulterando textos, palavras, contextos. Por quê? Porque fazem interpretações equivocadas, que são interpretações de mentes aclimatadas no materialismo. Então, mentes inteligentes que são capazes de falar sobre coisas altamente complexas do pensamento humano, mas que, corrompidas por um materialismo contundente, interpretam o que Jesus trouxe para nós, a sua própria moda, e saem por aí divulgando ideias corrompidas e perniciosas. Então, às vezes, nós ouvimos alguém falar sobre um determinado tema filosófico, e nós ouvimos aquilo e nos encantamos, porque é de uma lógica, porque é de um conteúdo muito importante. Só que a base daquilo que está sendo dito não é a base do amor, da caridade e da justiça verdadeira. Aliás, está bem distante disso. É algo que nos agrada, que vai de encontro a uma necessidade momentânea, mas que não nos abastece como espíritos. Porque definitivamente nós precisamos de uma definição íntima de quem vamos seguir e ter uma disposição para perceber
cada conteúdo que chega até nós. Porque por quanto tempo nós saímos por ali e por aqui e por lá, nos alimentando de ideias, de coisas, de pensamentos, de uma lógica quase irrefutável, mas que não corresponde à nossa realidade como espíritos. Então, ter esse discernimento sem fanatismo, é fundamental para os tempos que estamos vivendo. Então, ele continua: como o reino do Cristo ainda não é a terra, não se pode enfatizar a Jesus e ao mundo. Não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Então, é impossível nós continuarmos com os nossos vícios, dos exageros, dos acúmulos, que na verdade nos agradam porque alimentam em nós a falsa ideia do poder. Porque no instante em que eu posso adquirir tudo aquilo que eu desejo, eu me sinto empoderada de um poder. O poder de ter. E isso, com o tempo, vai nos distanciando de tudo aquilo que é a nossa real necessidade. Então, quando nós falamos assim, eu tenho, eu posso, mas eu não preciso. Essa não é a minha necessidade. Bom, então se eu tenho, se eu posso, porque me é lícito, é meu, se eu tenho, se eu posso, mas eu não necessito, então o que eu vou mesmo fazer com esse recurso? Utilizá-lo em prol de um bem maior. E aí sim eu me enriqueço. Porque aí eu vou ter que procurar. Porque não parece simples. Parece simples alguém que tem uma fortuna encontrar um bom lugar para aplicar. Parece simples, mas não é. Porque a aplicação dos bons recursos, ela necessita de envolvimento. Porque se o espírito chegar com uma quantidade, simplesmente depositar na porta de alguém, para que aquele alguém faça alguma coisa, ele não será tomado de maneira nenhuma da verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria é, com este recurso, eu quero construir junto, fazer também. Então, esse movimento vai nos curando, porque eu vou dando o real destino para aqueles recursos que eu obtenho a partir dos meus talentos. Então, meus talentos gerando outros talentos. Meus recursos gerando outros recursos, em prol de uma humanidade melhor. Então, quando nós olhamos para o Brasil e falamos assim, infelizmente, até o presente momento, a nossa nação não é uma nação da educação. Não é, de maneira nenhuma.
Mas imagina se todos os brasileiros que tenham algum recurso começarem a se movimentar para investir na educação real do nosso povo. Então, que país nós seremos? Nós estamos vendo, por exemplo, um momento político do país em que não há rendimentos favoráveis nas bolsas, nas aplicações. Então, busca-se alternativas. Mas quem pensa, por exemplo, na alternativa da educação? De gerar um patrimônio extraordinário para a educação do país. Então, esses são as nossas reflexões, que é necessário que nós criemos, com as nossas habilidades, fundações, instituições, estruturas sociais, onde esses recursos que estão por aí possam ser convertidos na construção de uma sociedade muito mais justa, muito mais poderosa em educação. Então, o Evangelho, ele não é uma filosofia vã. Jesus não é um filósofo. E o cristianismo não é uma filosofia, de maneira nenhuma. O cristianismo é uma ideia trazida por Jesus para ter profunda aplicabilidade nos nossos dias, nos nossos pensamentos, nos nossos ideais. É algo a ser aplicado diariamente, todo o tempo todo, no nosso pensamento. O pensamento do cristão, ele não é um pensamento filosófico, é um pensamento de uma praticidade, em que o espírito está vinculado a Deus, nosso Pai. Não é assim, o cristão não é uma coisa assim que ele fica na parte mental, olucubrando coisas. Ele age, ele faz, ele melhora o ambiente onde ele está. Por isso que não agrada. Porque nós, com o imediatismo que temos e com o que nós estamos acostumados a viver frente aos acessos, nós adoramos vãs filosofias para nos distrair. E esse não é o objetivo de Jesus na Terra. Então vamos fazer a prece e amanhã damos sequência a esse texto. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento que nos encontramos em Seu nome, que estamos necessitados de nos envolvermos com tudo aquilo que é nobre, que irá trazer para o ambiente em que vivemos um clima de fraternidade, de união, de amizade, de companheirismo,
onde toda a terra, Senhor, há de receber as vibrações amorosas do seu coração através do trabalho que nos propomos a realizar. Que sejamos instrumentos do seu amor, que possamos nos entregar, Senhor, com alegria e bom ânimo, as mínimas tarefas que o Senhor nos ofereceu na terra. Que aonde quer que nos encontremos, sejamos aqueles espíritos a debruçar sobre as tarefas que o Senhor nos ofereceu. Que sejamos cumpridores dos nossos deveres. Sejamos espíritos honestos, a sinalizar onde quer que nos encontremos o bem e a verdade. Rogamos, Senhor, que nesta hora abençoada, o Senhor possa derramar sobre os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, saúde e paz. Que esta equipe socorrista possa visitá-los e infundir em seus espíritos bom ânimo e esperança. E nós outros, Senhor, estendemos o nosso olhar para esta nação. Que Ismael, o anjo do Senhor, protege com o seu amor e nos convoca ao trabalho de evangelizar espíritos, a começar por nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.